Fala galera, aqui quem fala é Felipe Coelho e estamos começando mais uma edição do ATM Night Show Podcast. Solta a vinheta! E é isso aí, pessoal. Sei que vocês devem estar estranhando a minha presença aqui nessa noite, mas o Michel teve que se ausentar e por isso eu estou aqui cobrindo ele, mas fiquem tranquilos que em breve ele estará de volta. E hoje eu estou aqui para apresentar uma edição especial do ATM Night Show Podcast, que é a edição do Dia dos Namorados. Temos aqui um casal abençoado para trocar experiência com vocês, então fiquem ligadinhos. Mas de antemão, eu já gostaria de agradecer a todos que estão nos assistindo, desejar uma boa noite para vocês e que a paz de Deus esteja com todos. Seja você que esteja assistindo pela televisão ou pelo YouTube. E se você estiver assistindo pelo YouTube, já deixa o joinha aí no vídeo, segue a nossa página. Você também que está pela televisão, pega aí seu celular, entra no YouTube, dá um likezinho lá pra gente para ajudar no nosso canal. Deus abençoe a todos e agora eu vou apresentar para vocês aqui quem são eles. Vocês devem estar curiosos e na dúvida, querendo saber quem são esse casal abençoado que está aqui hoje. E são eles, Bruna Fernanda Santos e Eduardo. E aí, pessoal, como é que vocês estão? Oi, pessoal, tudo bem? Eu estou muito feliz com o convite do Felipe de estarmos aqui. E fala aí, amor. Tudo bem, pessoal? É um prazer, né, estar aqui. É isso aí, a Bruna aceitou esse convite aqui por livre e espontânea pressão. Eu entrei no caminho, o desafio, né? O desafio, vou contar aqui, ó, a experiência, né, que a Bruna teve aqui na televisão. Ela foi convidada para apresentar um programa do ATM, né? Sim. E ela ficou muito nervosa e me chamou para estar ajudando ela. E aí, quando eu fui chamar ela para participar aqui hoje... Ele já cobrou, já, eu gente. Falei, ele Bruna, cobrou lembra aquele dia que eu fiz aquele favor para você? Então, chegou a hora de retribuir. Não, mas é muito gratificante. A gente fica nervoso, às vezes não somos muito acostumados a ficar falando aqui nos estúdios, diante de uma câmera, mas é gostoso estar aqui, participar desse podcast, principalmente para falar, né, contar um pouco a nossa história. E vai ser bem bacana, eu tenho certeza que tem muita coisa legal pra gente conversar, muito conteúdo. E é isso aí, pessoal. Vocês, solteiros que estão aí nos assistindo, continuem nos assistindo, que aqui vai ter experiências boas para vocês aprenderem, porque é um casal abençoado, cristãos, e tem muito para passar, né? É mesmo? É verdade. A gente vai tentar, né? Vai tentar? Não, sim. Com certeza a gente tem a nossa história e tudo mais. Bom, vou me apresentar então aqui melhor. Porque eu acho que a maioria me conhece, né? Mas, né? Pra quem não me conhece, meu nome é Bruna, faço parte ali do ATM, da sede, mais ou menos, né? Tô meio Quase uma assumida. visitante quando aparece. E também tô ali junto com meus pais no Jardim Olímpico. Meus pais é o pastor Maurício, a pastora Flávia. Quero deixar aqui um abraço já, um beijo pra eles adiantado, né? E estou ali ajudando no ministério. E reencontrei aqui meu noivo, o Eduardo, que é da Igreja Metodista de Mandaguari. Eu vou deixar ele falar um pouquinho dele também. Eu acho que a maioria não deve me conhecer, né? Que eu não sou da Batista, né? Não sou daqui, mas eu sou de Mandaguari. Nasci e fui criado lá, né? E daí a gente se conheceu e comecei a frequentar mais aqui em Maringá e a igreja de vocês. É isso aí. Bruna, vamos conhecer um pouquinho aqui os nossos convidados. Você, então, é de berço cristão? Como é que é a sua história, assim, de vida, de caminhada com Deus? Sim, eu tenho... Bom, já vou falar a minha idade aqui, né? Eu tenho 29 anos, vou fazer 30 semana que vem. Eita! E sim, a minha vida toda eu cresci num lar cristão. Meus pais, eles hoje são pastores, mas assim, todos eles com princípio também cristão, veio de um lar cristão. E eu nasci num lar cristão. E minha vida toda, né? Estive na igreja Batista Renovada a vida inteira. Ali cresci na Batista Renovada, e a qual eu pertenço até hoje. E assim, minha vida toda dentro da igreja, participei de tudo, de ministério infantil, ministério de adolescente, ministério de jovem agora. E aí, quando meu pai esteve em Mandaguari pastoreando, foi onde eu conheci o Eduardo na cidade de Mandaguari City.
Então, o Eduardo congregava na mesma igreja que vocês. Como é que foi, Eduardo? Você se converteu depois, veio de um berço evangélico? Não, eu sou evangélico desde criança, né? Já nasci num berço cristão. E a gente se conheceu, na verdade, durante uma festa de amigos, né? Entre amigos que a gente tinha em comum, né? Mas a primeira vez que eu vi ela, que ela tinha ido para Mandaguari naquela época, né? Foi na escola, no colégio. A gente era tudo criança, né? Na época lá, adolescente, assim, né? E foi a primeira vez que eu vi ela e daí já chamou a atenção, né? Já tive interesse naquela época. E daí, por fim, né, a gente era tudo criança, mas a gente acabou se conhecendo mesmo, assim, foi depois, né? Mas ele não era da Batista, né? Não era da Batista, eu sempre fui da Metodista. Né? Até algumas vezes você foi na igreja lá, né, e a gente acabou não se encontrando também nesse período. Não era pra ser na época, né? É verdade. Não, mas eu conheci o Eduardo mesmo, foi nesse rolê de amigos aí, de aniversário e tal, de amigos em comum. Aí tinha umas amigas minhas que conheciam uma galera da Metodista, que aí ele estava no meio dessa galera da Metodista. Isso há quantos anos, mais ou menos? Foi em 2012. 10 anos atrás, né? Isso. Em 2012 a gente estava nesse rolê aí que eu conheci ele mesmo. Na época de colégio eu não lembro dele, mas sim, nós estudamos no mesmo colégio. E ele era da sala de um amigo meu, e ele lembra disso, por causa disso, né? De um amigo nosso, Luan, ele era da mesma sala que o Luan, tudo, só que eu nunca conheci ele. Aí eu fui conhecer ele nessa festa, que aí eu conheci os meninos da Metodista, e ele tava no meio dos meninos da Metodista. E como é que foi, assim, essa transição? Depois de 10 anos, vocês se reencontraram em algum lugar? Como que foi esse reencontro desses amigos que se conheceram em uma festa pra noivos hoje, né? Cara, na verdade, né, tipo, depois daquela época, daquele tempo que a gente saiu algumas vezes, acho que foi umas 2 ou 3 vezes, né, amor, que a gente saiu, não foi nem assim algo que a gente ficava, né, de rolê. E daí, por fim, na verdade, foi bem no ano que ela tava vindo pra Maringá. Era o meu último ano em Mandaguari. Era o último ano em Mandaguari. E daí foi nesse período que a gente se conheceu. E nos últimos meses também, né? Sim. Que a gente se encontrou, assim, conversou muito pouco na época. Mas teve o contato ali, daí de amizade, vamos dizer assim, né? Daí a gente acabou adicionando um outro na rede social. E daí a gente se encontrou, na verdade. Eu encontrei ela, na verdade, depois de 10 anos depois, né? Cada um já tinha seguido a vida. Ela tava aqui em Maringá, eu tinha ficado em Mandaguari, eu não tinha vindo pra cá, né? E daí eu tava mexendo no Facebook. Que foi o ano passado? Ano passado. Em abril. No começo do ano. Em abril. Foi em abril. Porque eu lembro que nós começamos a conversar em abril, mas era um feriado de abril. Ano. E daí Daí eu vi ela na postagem que ela tinha feito lá. E engraçado, cara, nesses 10 anos eu nunca tinha visto uma postagem dela. Mas você já seguia ela no Instagram? Ou foi uma sugestão que o próprio Instagram deu pra você ali? Foi no Face, né? O Instagram eu não seguia ela. Aí eu vi ela no Face. A gente tinha só adicionado no Face, só que ele estava falando, é engraçado porque a gente tinha adicionado um ou outro no Face, só que depois que eu vim pra cá, eu nunca mais vi postagem dele e ele nunca mais viu a minha postagem. Então, tipo assim, a gente tinha no Face, mas não tinha nenhum tipo de contato, né? Aí foi quando eu vi, daí, quando eu olhei a postagem, deu aquele estralo, eu lembrei dela, né? Eu falei assim, cara, a Bruna e tudo mais, né? E daí eu fui entrar no Instagram, que no Face não tinha muita coisa, né? Assim, daí eu fui entrar no Instagram. E daí foi quando, né, começaram a conversar. Começou a conversar, daí eu mandei mensagem e tudo mais, né? E a gente começou a conversar e fluiu. Bacana. Bruna, você estava comentando comigo que você tinha planos de ir embora do Brasil nesse tempo, né? Tinha. Que você se formou? Como é que... Conta um pouquinho desses 10 anos que vocês viveram essa distância. Olha, eu vejo assim, foi bem engraçado. Minha vida deu uma reviravolta imensa. Tipo, se eu for contar os detalhes, a gente fica aqui mais de 1 hora batendo papo, falando só da minha história. Mas é que assim, eu tinha esse período que foi da pandemia. Em 2019, foi meu último ano lá no meu trabalho, foi o ano que eu me formei na faculdade, enfim. Aí meus planos para 2020 era de ir para fora do país. E junto com a minha amiga, a gente estava com tudo em andamento, o projeto já tinha saído do papel. E a gente colocou e estava tudo certo. Saí do serviço já com esse propósito. Só que daí, em 2020, né, veio a surpresa da pandemia, que, enfim, a gente achou que era algo passageiro e se pendurou aí por 2 anos. Aí, nesse período,
eu ainda fiquei firme e forte no propósito, porque nós tínhamos sonhado muito com esse momento, como eu compartilhei com alguns amigos, e nós ficamos firmes, esperando a pandemia passar, e eu foquei. Eu ainda lembro que eu tinha nesse período pensado, não vou pensar em me relacionar nem nada, né? Eu vou viajar e tal. Só que assim, eu acho que Deus nos conhece melhor do que nós mesmos, né? Porque eu fiz muitos planos, é um sonho de morar fora, de estudar fora, porque eu não ia só morar, mas eu ia estudar e projetar e tudo. Só que Deus sabe que no fundo, o meu desejo mesmo era encontrar alguém legal assim, né? E me relacionar e casar, constituir família. E aí eu já estava, né, com os meus 27, 28 anos. E aí eu ficava pensando, meu Deus, se eu for viajar e viver tudo isso, se eu for morar fora, passar aí uns 4, 5 anos, eu vou voltar depois dos 30. E será, meu Deus, será que eu vou encontrar alguém? Eu acho que Deus sabia que no fundo do meu coração tinha desejo de encontrar alguém. Tipo, era maior do que até mesmo a minha viagem. Sim, né? Às vezes Deus até tem uns planos para você ir para fora do país, mas acompanhada com alguém, Sim, né? na hora certa, Na hora né? certa, Enfim. no tempo certo. E aí, nesse período todo, eu tava com esses planejamentos. Aí, quando foi o ano passado, 2021, né? Eu já estava trabalhando no shopping, voltei, né? Eu arrumei um trabalho, falei, não, vou ficar focada aqui trabalhando e na hora certa eu vou viajar. Mas ainda tava com a viagem em andamento. Só que ela estava enroscada, porque o país que nós íamos embora estava, tipo, com as fronteiras fechadas. Eles ficaram muito tempo com as fronteiras fechadas. E aí, nesse período, eu fui orando a Deus para ver se realmente era de Deus mesmo eu ia ou não. E aí, enfim, eu orei muito a Deus e entreguei as viagens na mão de Deus. Falei, Deus, talvez o Senhor tenha um propósito, que nem você falou, mas não é o momento, então não quero viajar fora da sua direção, né? Então, se não é o momento, acalma meu coração e vida que segue, né? E aí as coisas foram acontecendo na minha vida. Aí uma delas foi quando o Eduardo apareceu. E aí quando o Eduardo mandou uma mensagem, me adicionou no Insta. Eu lembro que quando ele me adicionou no Insta, eu olhei assim e falei, eu conheço esse rapaz, né? E é familiar. Não me é estranho. Aí eu olhei o Insta dele, aí eu via, nossa, é o Eduardo de Mandaguari e tal. Só que eu também não sabia nada da vida dele, o que ele fazia, né? Enfim, aí eu só vi lá que ele me adicionou. Eu nem sabia que ela estava em Maringá, pra você ter noção. Nossa, porque eu não sabia que ela... completamente o Sim, contato. ela não sabia que ela já estava vindo pra cá naquele período, né? Então, aí eu peguei e segui de volta. Na hora que eu vi que era ele, eu falei, ai, que legal, né? E segui de volta. Claro que eu achei muito interessante. Eu olhei e falei, interessante, né? Vou seguir de volta. Aí foi quando ele puxou conversa comigo e a gente começou a conversar. E aí é engraçado que quando ele começou a conversar, né? Eu já joguei um balde de água fria, porque daí eu falei pra ele, não, que eu tô com sonho de ir embora e tal. Aí ele já ficou assim, tipo, nossa, ela vai embora. Já fica a dica aí, pessoal, pra vocês não desistir de primeira. Às vezes, né? Vai orando. Vai orando ali, que Deus vai amolecendo o coração. Aí ele, não, que legal e tal, né? Mas confesso que acho que ele ficou meio assim, né, amor? Tipo, nossa, ela Como vai que embora. você reagiria, Eduardo, se você olhasse no Instagram dela e visse que ela não mora no Brasil? Você mandaria mesmo assim a mensagem? Como você acha que seria um bloqueio para você, ela estar fora? Cara, ia depender do momento, né? Se ela tivesse com alguém, com certeza não, né? Mas se ela tivesse sozinha, acho que talvez eu mandaria sim. Né? Mas aí já não seria com muita expectativa né? de ter um relacionamento. Porque daí, se ela já tá morando fora, é diferente, né? Qual que seria o projeto de voltar pro Brasil, algo nesse sentido? Que nem nesse caso, que ela tava no Brasil com projetos de ir pra fora, aí é diferente, né? Mas acho que eu mandaria sim. Mandaria? Legal, aí você vê Que que bom, tinha né? muito interesse, né? Tinha muito interesse, ainda bem. Eu já até fiquei aqui olhando, assim, tipo, não mandaria. E como que o Eduardo foi? Ele ficou ali rodeando, ele já foi direto, mostrando interesse? Olha, bom, eu vou falar um pouco, mas depois vou deixar ele falar também, né? A parte dele. Mas eu percebi assim, ele chegou muito simples, muito assim na dele. Em nenhum momento. Tanto é que a gente começou a conversar, a gente relembrou da época de Mandaguari. Tipo assim, esse foi o assunto, porque realmente, né, nós nem sabíamos muito da reencontrando, Estava né? se reencontrando, né? Mas assim, ele foi bem sutil. Nenhum momento ele chegou assim, ou falando, tô interessado. Não ficou falando, comentando minhas fotos, né? Tipo, linda, maravilhosa. Não, nenhum momento. O Eduardo, ele foi muito assim, discreto e simples. Acho que isso que me chamou a atenção. E aí eu comentei da viagem, mas ele também, tipo, nossa, que massa e tal. Tipo, não teve nenhuma reação. Ele ficou muito na dele.
Só que as nossas conversas fluiu muito, 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 muito. Deixa eu pedir assim. para a produção uma caneta e um papel para mim anotando aqui as dicas. Sim, bom, eu acho que vai de cada um, né? O jeito que gosta de conversar ou se relacionar com alguém. Mas, assim, ele foi, assim, um jeito que eu gostei muito porque ele foi simples, ele não deu de cima de mim em nenhum momento, mas eu percebia que havia um interesse porque a conversa estava fluindo muito, né? E aí... Só que daí eu comecei a demonstrar um pouco de interesse também, porque realmente eu tava gostando, né? Tipo, de conversar com ele, de ter reencontrado ele. E me chamou a atenção. Não escondi isso, porque eu acho que quando a menina esconde também, aí o cara fica na dúvida, né? Gostou de mim? Não gostou, né? E eu não, eu demonstrei, assim, que eu gostei, que ele era interessante. E a conversa foi fluindo, e fluiu muito, que foi muito rápido, né, amor? Nossas conversas, e logo ele se declarou, mas foi algo, assim, muito natural, não foi nada forçado, né, amor? Na verdade, assim, eu não tenho muito esse jeito de... Galanteador. tipo, de querer conquistar, de falar algo, sabe assim? Tipo, essa nunca foi minha vibe, assim. Na verdade, eu nunca nem quis. Tanto é quando eu orava, né, pra Deus e tal, que eu queria, né, uma mulher, tava me casar e tal, tudo mais. Eu nunca cheguei pra Deus e, na verdade, eu falava pra Deus assim, falei assim, Deus, eu quero que seja algo muito natural. Eu não queria que fosse algo que eu tivesse que chegar, que, sei lá, dar uma cantada, fazer alguma coisa, estar numa festa e chegar na pessoa. Tipo, não. Mas assim, seria algo, eu queria que fosse algo super natural. Porque é o meu jeito de ser mesmo, é assim, né? Então, daí, quando eu comecei a conversar com a Bruna, na verdade, eu queria conhecer ela. Né? Lógico, eu adicionei com interesse, né? Eu gostava dela. Na verdade, eu já gostava dela desde da escola. E daí, Viu, gente? Ó, 10 anos depois. Não desistam, perseverem no Senhor. Naquela época eu já gostava dela, assim, né? Mas daí eu acabei, também moleque, né? Vergonha e tal, nunca nem falei nada, nem cheguei nela e tal, né? E daí, depois aconteceu tudo isso, né? Chegou nesse momento, a gente começou a conversar, então eu queria conhecer ela, né? Até porque eu queria realmente saber quem ela era, né? Porque assim, eu conheci ela muito pouco. Mas o tanto que eu conheci, cara, eu já me encantei demais, né? Naquele período que a gente conversou algumas vezes. E na época da escola eu já tinha gostado só da aparência, né? Já achei ela muito linda e tal, tudo mais. Então eu queria saber quem ela era, né? O que fazia e tal, como que ela era. Então, tipo, eu cheguei, na verdade, eu meio com o pé atrás, sabe? Tipo, conversando de boa, bem tranquilo, né? E ela também tava assim, meio com o pé atrás, que nem você falou, né? Não tava querendo ter um relacionamento. Então, foi legal porque não foi algo que os dois estavam querendo um conquistar o outro. Na verdade, eu acho que, no meu ponto de vista, né? Eu acho que quando você começa um relacionamento que você começa a enfeitar demais, né? E você querer fazer muita coisa para conquistar pessoas, você quer ser romântico, você quer... Acho que isso tem que ser tudo natural. Se você começa a fazer muita coisa, assim, tipo, artificial, que não é teu cotidiano, né? O teu estilo de viver, né? Não é você mesmo, mas você tá tentando ser uma pessoa para agradar aquela pessoa lá, eu acredito que esse relacionamento não tem muito futuro. Não tem base, né? Porque Não uma tem hora base. a verdade ela vai vir, né? Quem Sim. você é de fato, uma hora vai vir. Então, tipo, vendo, no meu ponto de vista, vendo você falar, você tem muita convicção de quem você é, a Bruna tem muita convicção de quem ela é, e vocês se deram a oportunidade de ambos conhecer o outro. Sim. E muitas das vezes, esse é o erro do jovem de hoje, né? Já quer meter o pé pelas mãos, ali viu aqui a aparência agrada e acha que isso já é o suficiente para... A maioria das pessoas, na verdade, vai só por aparência. Por aparência. É da igreja e é bonita, então é pra casar. Por mais que você tinha Cara, interesse não é porque é da igreja nela, é bonito que você tem que casar com a pessoa. Nem você todo mundo que é da permitiu igreja é a pessoa conhecer, certa. exatamente. Aí você se permite conhecer ela, e quando você conhece ela e você toma a decisão de se declarar e falar assim, é essa mulher que eu quero pra minha vida. Engraçado que eu tive essa reação quando eu olhei o Insta dela. Quando eu olhei o Insta dela, comecei a ver as fotos, eu já sabia que ela era cristã, eu já conhecia um pouco dela, não sabia fica a tão dica aí, íntimo. varoas. Eu não conhecia tão íntimo, assim, né, de estar junto, de passar dias junto e conviver junto. Mas eu lembro quando eu olhei o Insta dela, cara, a oração que eu fiz foi assim, Deus, eu quero casar com ela. Essa é a oração que eu fiz. Olha só. E foi muito massa, porque daí as coisas... Só que, lógico, eu tive essa pensamento, eu orei isso com Deus, mas ao mesmo tempo eu fui com o pé atrás. Falei assim, Deus, mas eu quero conhecer, né? É o que eu quero, mas seja feita a sua vontade, Senhor. Tipo isso. E é tão interessante ele falar isso do Instagram, porque assim, eu lembro que uma das vezes, isso já faz alguns anos atrás,
eu tinha ido num encontro de solteiro. A Amandinha até foi comigo, foi eu e a Amanda nesse encontro de solteiro lá do Dizascope, do Douglas Gonçalves. E eu achei muito interessante, porque lá nós tivemos uma palestra, uma pregação, uma palestra, falando sobre o comportamento. E aí uma das coisas que me chamou a atenção foi que ele falou assim, quem é você no Instagram? Tipo, realmente você tá mostrando quem você é mesmo e tal. E aí eles começaram a falar sobre, assim, tipo, da nossa imagem, sabe? Não, tipo, não uma imagem falsa, tudo, mas às vezes a pessoa, ela posta umas fotos no Insta, de repente, que não mostra quem ela é, ou de repente não condiz com uma pessoa cristã, né? E eu lembro que quando ele falou isso, me chamou a atenção e eu comecei a pensar, eu falei assim, eu vou ficar atenta com o meu Insta para me olhar, tipo assim, será que aquela sou eu? Se me representa como uma menina cristã também. E aí hoje o Eduardo falando isso, quando ele falou isso, que olhou para o Instagram e já teve essa convicção, eu lembro de quando eu tive essa palestra e eu lembro quando ele falou isso para mim depois, eu até olhei meu Insta de novo, né? E eu fiquei feliz, porque eu falei assim, então, realmente isso é muito real, né? O nosso Insta mostra quem... As redes sociais, solteiro, né? Eu posso falar por experiência própria. Já teve vez de eu ver alguma garota na igreja e me interessar e olhar, achar interessante, achar nas redes sociais. E quando abrir as redes sociais, se decepcionar, porque hoje em dia até mesmo as empresas analisam as redes sociais para contratar. Então, o que você tem mostrado ali pode te prejudicar, e às vezes nem prejudicar, às vezes é um favor que você está fazendo pro outro também, porque se é aquilo ali que você vive, você tem que mostrar mesmo pro cara nem entrar. Exatamente, né? Mas aí ele tava falando sobre pessoas cristãs, né? Tipo, mulher, era uma palestra voltada, né, para jovem cristão, né? Tipo, homem e mulher, quem vocês são, né? As redes sociais condiz com o que você prega, com que você vive, né? Tipo, você fala, eu sou cristã, tenho uma vida com Deus, mas não tô dizendo assim que nossas redes sociais é pra gente ficar, né, o tempo todo assim, acho que tudo que é extremo, né? Mas às vezes, é rede social, fingir o que não é. Não, você tem que ser o que é você, mas, tipo, olha se se mostra se a sua conduta tá certa ou não, alguma coisa nesse sentido. E aí eu lembro quando o Eduardo falou isso pra mim, que olhou meu Insta e sentiu isso, e ele disse que fuçou, tipo, olhou o que eu fazia e tal. Aí eu fiquei pensando... Tudo, foto, vídeo, eu conhecer, aí eu fiquei né? pensando, falei, olha só que interessante, né? É aquilo que eu fui ministrada lá atrás e eu coloquei em prática na minha vida. Não que minhas redes sociais não era assim, mas tipo, a gente pega pra às um vezes aprendizado, é alguma coisa né? que passa despercebido e você nem para pra pensar que ali pode ser alguma foto que você olha assim e fala assim, mas não tá legal essa foto. Se o Espírito Santo te incomodou, não posta. Porque às vezes as redes sociais, ela vai ser esse cartão de visita, né? Porque você não tá no convívio da pessoa. Você, no seu caso, você era de outra cidade. Como que você saberia quem é a Bruna hoje? Você conheceu a Bruna 10 anos atrás. Ela poderia ter mudado. Ela poderia ter saído da igreja nesse meio tempo. E não, ela continuou firme. Ela continuou sendo uma menina família, uma cristã. E isso te chamou muita atenção. E esse é um aprendizado que vocês estão falando aqui para ficar de exemplo para muitos jovens que estão nos assistindo, né? Que às vezes não se importa com as redes sociais, com nada. E não que a gente está pedindo para vocês, que nem a Bruna enfatizou, viver algo, postar ali algo que vocês não vivem. Procurem viver algo legal e demonstre isso, né? Que às vezes pode inspirar outros jovens a viver da maneira que vocês estão vivendo. Eu recebo mensagem no Instagram de pessoas que trabalharam comigo e querendo ir à igreja, querendo buscar mudar de vida. E se eu tivesse ali postando fotos estranhas em lugares estranhos com pessoas, né? Então, não teria esse diferencial. A pessoa olharia para mim e falaria, é só mais um, né? É verdade. Isso serve também ao contrário. Não adianta você ter uma vida totalmente aí desnorteada e querer fazer repaginar algo que repaginar não é, né? teu Instagram agora, que a gente falou que alguém vai olhar teu Instagram. Cai naquilo que a gente tava falando. Porque depois, na hora que você tá ali no namoro, tudo é muito legal, né? Tipo, ali você convence, você fala... É só um cartão de visita, né? O conhecer mesmo vai ser no dia a dia. Vai ser no dia a dia, então não adianta você querer mascarar. Tem que ser você. É igual o exemplo que o Eduardo falou, que viu meu Insta e ele pensou assim, só que ele pensou, não, espera, vou ver, tipo, se é verdade isso que eu vi no Insta, né? Então, por isso que não pode ser falso, porque daí eu começo a conversar com a pessoa, conhecer, aí vê que não é nada aí que é imagina se você chega aí tacando pedra, dando em cima,
você ia ficar meio que como ruim na história se, no caso, no meio do caminho ali, você não é isso que eu quero pra mim. Aí, do nada, o Eduardo aparece namorando uma outra menina. Por exemplo, ué, tava andando em cima de mim ontem aqui. Que cara é louco aí. E o mais massa é você não precisar tacar pedra, sabe? Você não precisa fazer nada pra conquistar a pessoa. Acho que o mais incrível é quando você é você mesmo e você conquista a pessoa, entende? Do teu estilo de ser natural. Porque acho que é aí que é massa, que daí você sabe que a pessoa tá com você porque gosta realmente de você. Sabe, você não precisa ser duas caras, você não precisa ser alguém que você não é, entendeu? Tipo, isso que é muito legal. É porque daí só convivendo com a pessoa, você vai vendo, né, que ela é aquilo mesmo, que lá no que início a pessoa realmente te começou. ama, né? Pelo que você é. Você não precisa ser outra pessoa ali. E aí vocês começaram a namorar, e como que foi a partir daí o momento? O Eduardo se declarou pra você, você disse sim. E a partir daí, começaram os planos, vocês já começaram a projetar, alinhar as ideias. Os planos de vocês já eram algo assim que já iam de encontro? Ou vocês tiveram muito que se readaptar um ao sonho do outro? Como é que foi? Na verdade, a gente já conversava sobre isso antes de namorar. Porque como a gente queria realmente conhecer um outro, então a gente conversava sobre tudo. Sobre tudo, cara. Sobre sonhos, sobre projetos, principalmente sobre a Austrália, né? Que você ia viajar para fora. A gente conversava sobre todas essas coisas, né? Então, quando a gente começou a namorar, a gente já estava tudo meio que alinhado. E até porque isso foi um dos motivos da gente já ir se encaixando mesmo e vendo que estava dando certo, fluindo. Os dois pensando na mesma direção, os dois tendo o mesmo propósito. Então, isso que foi legal. Então, quando a gente começou a namorar, a gente já tinha tudo meio que alinhado, já sabia sobre até casamento, a gente já tinha conversado sobre isso também. Antes de namorar, a gente conversava sobre o que cada um pensava sobre isso e tudo mais. Sobre sonhos, sobre os projetos, sobre filhos, sobre tudo, sabe? Então, eu acho que isso é muito legal também, né? Para quem está começando um relacionamento, é ser transparente, né? Tipo, e conversar realmente sobre tudo para conhecer quais são os planos da pessoa, né? Eu acho que um relacionamento que ele não tem esse diálogo, ele é um relacionamento sem propósito, né? Exatamente. Porque como nós cristãos, nós temos essa ideia de que namoro é para casar, e o namoro é um período de conhecimento, esses assuntos são fundamentais para que as coisas sigam da maneira que devem seguir. Senão não faz sentido, né? Você tá com uma pessoa com um propósito totalmente diferente, tipo, que não pensa igual. Aí vão deixar para se alinhar depois que casou. Aí não dá bom, dá não. erro. Mas foi assim, por isso que eu falei que a nossa conversa fluiu muito bem, porque no início conversamos assim, só pra saber o que o outro tá fazendo e tal. Mas aí as nossas conversas foi aprofundando. Tipo, até antes dele se declarar, eu já sabia que nós estávamos indo para esse caminho, porque a nossa conversa já era assim, o que você quer, né? Tipo, o que você sonha em casamento, em relacionamento, o que você espera de uma pessoa e tal. Tipo assim, foi conhecendo. E aí, quando ele se declarou, e foi tão, assim, para mim foi algo assim tão diferente, que quando ele se declarou para mim e ele me pediu em namoro, eu não consegui sentir medo, não tive nenhum pingo de dúvida, porque eu sempre fui muito, assim, medrosa para tomar qualquer decisão. Qualquer decisão eu já fico morrendo de medo, penso 1000 vezes. Mas quando ele se declarou e falou, assim, ele terminou de falar, eu olhei para ele e falei, sim, tipo, sem dúvida, sem medo, sem, meu Deus do céu, será que vai, não vai, né? E aí eu olhei para ele e falei, sim, tipo, né, amor? Foi assim, bem... E foi um sim, já abracei ele, Então, aí... Bruna, para você, uma confirmação de Deus, de que Deus está no negócio, é isso. Os sonhos estarem alinhados, a vivência, né? Porque a Bíblia fala de um jugo desigual, e o jugo desigual não é só um cristão e um não cristão. Às vezes é essa divergência mesmo de ideias que não se confrontam. Então, para você, essa foi a maior confirmação que te deu essa certeza de falar ali o sim, sem medo. Eu acho assim que a minha maior confirmação foi... Porque, assim, um tempo atrás, eu tinha feito uma oração muito sincera com Deus a respeito da minha vida sentimental. E eu fui muito, assim, sincera. Sabe aquela vez que você senta assim e fala, Deus, o negócio é o seguinte, falei, abri meu coração, desabafei tudo com Deus. E aí, eu lembro que uma vez eu escutei que eu era muito seletiva. E aí eu peguei e falei com Deus, falei assim, Deus, eu não aceito, eu não acho que eu sou seletiva. Porque tem coisas que eu não abro mão. E aí eu catei, só não escrevi, mas é como se eu tivesse escrito num papel. Eu falei assim, Deus, eu fui pontuando. Eu falei assim, eu quero que ele seja assim, 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 assado. Eu falei, isso eu não abro mão, eu quero que
na parte espiritual seja assim, eu quero... E eu fui pontuando com Deus. Falei assim, então isso eu não abro mão. Eu acho que essa... Eu tenho certeza que tem alguém que é assim. E eu vou continuar sendo seletiva, se for, né? Se for o caso. Aí eu peguei e orei com Deus e pontuei. E aí, quando eu comecei a conversar com o Eduardo, sem ele saber e sem ele se declarar, sem ele vir querer dar uma de, né, dar de cima, de garanhão, sem ele fazer nada disso, quando ele começou a falar quem ele era, tipo, o que ele fazia, tudo que eu tinha pontuado, ele tinha. Tudo, tudo. E eu lembro que quando eu vi, e eu já tinha feito essa oração, eu vi assim e falei, Deus, eu não acredito. Tipo assim... Sério que o senhor me ouviu? Tipo assim, eu fiquei, tipo, de cara com Deus. Falei, Deus, não acredito. E, tipo, o senhor foi tão rápido até que eu pensei, porque, tipo, eu tinha feito essa oração, tipo, umas semanas antes do Eduardo aparecer lá no meu Insta. E aí, quando ele começou... E eu não falei nada pro Eduardo, óbvio, né? Porque eu não era algo meu e Deus ali. E aí, quando o Eduardo começou a falar, tipo, quem ele era, o que ele fazia, o que ele pensava, até na parte espiritual. Quando ele começou a falar, eu falei assim, não, Deus, não acredito. Tipo, tudo, família. Eu fui mandar um vídeo pra ele, tipo, de uma família de vários filhos e tal. Antes de eu mandar, ele mandou o mesmo vídeo na mesma hora. Meu Deus. Não tô dizendo que isso é uma resposta de Deus, tá, gente? Não tô Às querendo... vezes é pequena nuvem. Mas, assim, eu achei, assim, tipo, coincidência ele mandar o mesmo vídeo de expectativa de família. E eu lembro que a hora que ele mandou, eu falei assim, gente, ele tem o mesmo desejo de pai de família, de filhos e como ser, né, tipo, como se comportar. Então, tudo isso foi me dando muita paz, muita paz, muita paz. E eu que sempre fui muito medrosa, isso me acalmou tanto que quando ele me pediu em namoro, eu pensei assim, vou ser louca de falar não, né? Meu Deus do céu, senhor. Tudo que eu tinha pedido a Deus, em particular, em secreto, ele tinha. E eu nem falei isso pra ele, né? Depois que nós estávamos juntos, eu ainda contei. Mas, tipo assim, antes eu nem falei isso, nem minha mãe sabia. E aí eu falei, não. Aí eu senti, assim, que era algo, que era um presente de Deus, no sentido, não que existe pessoa certa para cada um, né? Não é nada predestinado, né? Como às vezes as pessoas pensam. Mas eu vi, assim, ele... uma pessoa que, tipo assim, é como se Deus falasse assim, existe sim uma pessoa do jeito que você quer, tipo, homens de Deus, assim, né, tipo, nos pontos que eu coloquei que me agradava, né, e aí é como se Deus falasse, não, existe sim, ó, né, e aí eu acho que eu fiquei até mais sensível para abrir meus olhos para enxergar, porque às vezes a gente não abre os nossos olhos, a gente fica com medo e fecha os olhos para conhecer alguém. Mas como eu tinha feito essa oração e quando o Eduardo começou a falar da vida dele e eu vi que era tudo aquilo que eu tinha falado com Deus, eu abri meus olhos e fiquei atenta. Eu falei, não, peraí, pode ser ele. E aí, quando eu tive certeza que era ele e ele se declarou pra mim e me pediu em namoro, eu não tive nenhum pingo de dúvida e aceitei. Então, falando assim dessa questão da predestinação, de predestinado, não é que a gente estamos querendo dizer que o Eduardo nasceu para a Bruna e a Bruna nasceu para o Eduardo. A Bruna, ela tem princípios, o Eduardo tem princípios e ambos se alinharam e viram que... Achou que estava procurando. Achou que estava procurando. E isso é muito bom também, que essa confirmação que as pessoas tanto buscam de Deus é nada mais nada menos ficar atento aos sinais, né? Observar os detalhes, na verdade, né? Porque eu acho que sempre você consegue enxergar tudo, assim. Eu acho que, claro, que depois que casa, nós não podemos falar nada sobre vida de casado, que a gente está caminhando para essa vida de casado. Claro que depois de casados, é uma vida junto ali, nós vamos se descobrir mais ainda, né? Então, eu sei que tem esse passo ainda. Só que antes de casar, você consegue saber quem é a pessoa, com quem você está casando. Não tem como dizer, ai, não sabia. Não, dá para saber sim, sabe? E eu acho também que Deus sempre dá alguns toques. Eu acho que a partir do momento que você coloca uma determinada situação na mão de Deus e diante de Deus, Deus sempre vai te dar uma direção. Seja em relacionamento, seja em trabalho, seja para comprar alguma coisa. Qualquer decisão que você for colocar diante de Deus, cara, Deus vai te dar um toque. Na questão de sentimental, de namoro, o problema é o quê? A gente confunde a nossa voz com o que a gente quer com a voz de Deus. Então, porque tá tudo dando certo, porque tá tudo legal, porque a pessoa é da igreja, porque a pessoa é bonita, então a gente acha que é uma resposta de Deus, e nem sempre é. Às vezes confundem também o que é a sua parte de fazer com o que é a parte de Deus fazer. Isso é verdade. Sim. Você se interessou pela Bruna, mas você não ficou ali esperando ela te mandar uma mensagem ou vocês se reencontrar em algum lugar. Você teve a iniciativa de seguir, de mandar um oi e de trocar, e de ter essa troca, né, de informações entre vocês.
E muitas das vezes acha que, tipo assim, o esperar em Deus não é você ficar ali sentado, esperando cair alguma coisa ali no Mas seu... também não é ficar metralhando todo mundo, né? Exatamente. É você ter Ter esse discernimento, né? esse discernimento. Tanto que, vamos supor que não fosse do seu interesse ou não fosse do dela, vocês poderiam cada um ter seguido tranquilamente, porque não houve aquela coisa assim, tipo, te desejo, eu preciso de você. Foi algo natural, como vocês mesmo dissem. Mas foi isso. Então eu tive essa certeza, assim, da parte de Deus, porque eu tive essa experiência em particular. Eu falo isso que é uma experiência particular, porque eu acho que cada relacionamento tem suas experiências. Tipo, às vezes a pessoa olha... Eu falo isso porque muitas vezes eu olhava, não na área sentimental, mas às vezes até ministério, eu falava, nossa, né, queria ser assim, eu queria... se eu tivesse... Tipo assim, comparar a vida da pessoa com a minha. Só que assim, cada um tem suas experiências, cada um tem sua história. E no relacionamento é a mesma coisa. Tipo, a forma que eu e o Eduardo nos conhecemos é bacana, a gente se conheceu lá atrás, reencontramos. Mas, tipo, cada história de amor, digamos assim, cada romance ou cada relacionamento, ela vai ter sua experiência, sua história, que é totalmente diferente do outro. Mas, assim, a minha experiência em relação de ter certeza que foi Deus, foi porque tudo aquilo que eu tinha pontuado... Deus me mostrou. E aí, sem o Eduardo saber, eu encontrei isso nele, né? E aquilo que eu não queria também, eu vi que ele não tinha. Então, tipo assim, pra mim foi uma confirmação exata de Deus, assim. Por isso que eu senti paz e aceitei. Pro namoro, então, você teve convicção de que sim. E o noivado? Como é que veio o pedido? Como que você reagiu? E como que foi para você, Eduardo, tomar essa decisão de que era o momento, era isso que você queria, eu vou casar com ela, e foi para cima? Foi todo o processo, né, do relacionamento. Desde que eu falei, né, desde lá do Instagram, né, que eu já tinha o interesse, né, no caso de começar o relacionamento, visando já o casamento. Porque, na verdade, eu não queria namorar por namorar, né? Eu não queria Você perder só tempo. colocou em prática aquilo que já era o seu plano, né? Então, tipo assim, o namoro é o pré-casamento, né? Então, foi todo o desenrolar ali do nosso relacionamento, as conversas, a gente foi se entendendo muito bem, né, nesse sentido. Então, a gente foi tendo certeza já nessa questão de casamento durante todo o processo. Eu acho que se você está num relacionamento que você começa a ter alguns pontos que você acha que é diferente daquilo que você pensava. É um momento para alinhar, né? Então talvez seja um momento de você namorar um pouco mais, conhecer melhor um pouco a pessoa. Então, assim, a gente não teve esse tipo de situação. Então, a gente foi tudo muito tranquilo, tudo muito fluindo, sabe? Então, para mim, foi muito tranquilo, assim, nesse sentido de ter essa certeza. E para mim, eu tinha também alguns pontos que eu coloquei com Deus, que eu queria que ela tivesse. E daí, quando a gente começou a conversar e começou a desenrolar tudo, eu comecei também a ver isso nela. Então, aí já foi um ponto chave para mim. E eu também senti paz. Uma das coisas que, da mesma forma que Deus fala comigo muito, é em relação a sentir paz. Se eu estou fazendo uma coisa e eu não sinto paz, sinto, sabe, um sentimento ruim, alguma coisa nesse sentido, geralmente é algo que eu tenho que analisar que talvez não seja algo que Deus queira na minha vida. E com ela, não. Tipo, eu estava muito em paz, ela muito em paz, a minha família muito em paz, a família dela, quando a gente conversava também, eles também estavam em paz. Então, assim, eu acho que quando as coisas começam a seguir nesse plano e a gente orando, né? Então, se a gente está orando e está tudo fluindo, todo mundo sentindo paz, não tem nada impedindo, eu acho que, como eu falei, né? Acho que Deus dá os sinais quando alguma coisa não é para sair. Então, foi mais ou menos esse sentido. Então, melhor do que orar para namorar é viver um namoro embaixo de oração, não é mesmo? Isso é verdade. Na verdade, você tem que viver a tua vida embaixo de oração. O namoro é o começo. Mas, na verdade, se a gente só tiver esse estilo de vida no namoro e depois não tiver no casamento, cara, vai estar fadado para casa do mesmo jeito. Não é por causa que agora o namoro está dando tudo certo. Mesmo. Sim, porque é um estilo de vida, né? Na presença de Deus. Então, isso foi massa na gente, porque a gente já tem essa ideia, sabe? Os dois têm esse mesmo princípio, essa mesma visão, sabe? De querer viver aquilo que Deus tem, os sonhos de Deus. Então, isso foi muito massa. Tá sendo bem didático mesmo essa conversa com vocês, principalmente para nós solteiros que ainda estão aí à procura de alguém. Vamos falar agora um pouquinho sobre, vocês falaram sobre a família, vamos falar um pouquinho sobre esse princípio da honra, né? Que é aos pais e também aos líderes da igreja. Na opinião de vocês,
qual a importância do apoio dos pais e também dos líderes, dos pastores da igreja, porque vocês são de igrejas diferentes. Como que foi essa troca, né? Os seus líderes conheceram ela, o líder dela conheceu você. Como é que foi? Olha, os meus pais, quando eu comecei a conversar com o Eduardo, eu peguei e não comentei nada ainda com os meus pais, assim, no início, né? Porque primeiro eu queria saber, né? Nem sabia o que ia acontecer. Mas quando a conversa já começou a ficar interessante, e aí eu comentei com a minha mãe. Aí ela ficou muito, assim, em paz, né? Ela falou assim, só que ela não conhecia o Eduardo, tipo, porque eles não conheceram nem na época que era de Mandaguari, porque o Eduardo não conheceu no rolê de amigos, então, tipo assim, meus pais nem sabiam quem era ele. Nem a gente se conhecia direito. Nem a gente se conhecia direito. Aí eu peguei e comentei, aí eu contei um pouco, assim, do que eu tinha descoberto dele, né? Minha mãe achou interessante, daí ela falou assim, filha, conhece, né? Minha mãe e meu pai, eles são bem tranquilos, assim, eles falaram, não, conhecem e tudo mais. E aí, enfim, aí quando começou a fluir, dá tudo certo, aí eu levei o Eduardo, aí eu contei, assim, pros meus pais, toda encantada sobre eles, né? E claro que os pais já ficam meio assim, porque eles pensam, tá apaixonado, né? Tipo, e querendo ou não, a paixão dá uma empolgada, né? Aí meus pais, não, tudo bem, traz pra conhecer. Daí levei o Eduardo. Só que eu fui lá, a gente... Eu já tava namorando. Né? Ele já tinha me pedido em namoro. Ele me pediu em namoro primeiro, aí eu já tinha contado pros meus pais. Falei, não, vou trazer agora pra vocês conhecerem. Aí o Eduardo foi em casa e meus pais conheceram. Aí eu lembro que minha mãe, ela ficou muito feliz, né? Meu pai também sentiu muita paz, assim. Eles não ficaram em nenhum momento... Tipo assim, nós já tínhamos conversado. Eu falei assim, nossos pais é a nossa resposta também, né? Sim. E, eu tenho isso comigo. Aí meus pais, eles ficaram muito em paz, já abençoaram, oraram por nós. E aí minha mãe ainda falou, ela falou assim, realmente, tudo aquilo que você falou dele é verdade. Tipo assim, eu vi muita... Acho que ela falou assim, o Eduardo, ele é muito autêntico. Eu vi que ele é muito sincero. Ela falou isso. E aí eu fiquei muito feliz, né? Que eu falei, meu Deus, porque minha mãe, ela enxerga, né? E se ela falasse assim, filha, vai com calma. Eu já ia ficar, ai, meu Deus do céu, eu não tô enxergando. O que ela tá vendo como tô vendo? E realmente, aí eu vi, quando ela falou isso, me deu mais uma alegria, né? E aí eu senti mais uma confirmação de Deus. Falei assim, não, nossos pais, cabeça dos nossos pais. E aí o Michel e a Ju também eu fui contando pelas beiradas, né? Com medo deles falarem alguma coisa, tipo, Bruna, né? Vai, calma, porque eles nem sabiam quem era o Eduardo. Gente aqui na Batista. Exatamente, tipo assim, por que você tá lá em Mandaguari? Vocês estão lá de outra igreja e tal. Aí eu fiquei meio assim, só que assim, nossos líderes, você já sabe, né? São tranquilaços também. E eu comentei um pouco da nossa história pra eles, né? E aí depois só levei o Eduardo lá pra eles conhecerem e foi só bênção. Como que foi do seu lado, Eduardo? Mais ou menos o mesmo estilo, né? Que nem eu falei, eu acho que se a gente tem família cristã também, né? Com pais que buscam a Deus e são sérios, assim, na palavra de Deus, e líderes também, né? Eu acho que isso tudo dá mais ainda apoio e essa segurança pra gente, né? De realmente estar caminhando no caminho certo, né? Porque às vezes, como eu falei, às vezes a gente pode ficar confuso com o nosso sentimento com a vontade de Deus, né? Sim. Então, às vezes, uma pessoa que está de fora, que também tá do teu lado, vamos dizer assim, né? Que te ama, que acompanha a sua vida e que tem uma vida também séria com Deus, consegue também enxergar algumas coisas, que nem você falou, né? Ela tava com medo da mãe dela, às vezes, encontrar alguma coisa em mim que ela não tinha percebido, né? Então, eu acho que isso faz diferença, sim. E é super importante a gente ter também esse diálogo, né? Com os pais e com os líderes. Por exemplo, a gente tem 29 anos e a gente trocou ideia com os nossos pais em relação a gente. É lógico que não é tipo assim, o pai que vai determinar o que você vai fazer da tua vida. Mas acho que eles são peças fundamentais para nos dar um norte. Sabe assim, nos dar uma direção e falar, não, essa tá no caminho certo. Ou talvez nos alertar. Tipo, toma cuidado com isso e tal. Porque é um serviço do pai mesmo, né? De nos amar e nos alertar e nos... E eu fiquei feliz que, bom, eu não sei se o Eduardo lembra, mas ele contou pra mim e eu achei muito legal da parte dele, que foi onde eu admirei mais ainda, porque pra mim também a família é uma base que a gente fica, nossa, a família que eu tô entrando, né, quem são eles? E aí o Eduardo comentou que antes dele me pedir namoro, no dia que ele ia me pedir namoro, antes dele sair da casa dele, ele contou pro pai dele, a mãe dele, que ia me pedir namoro, e eles oraram por esse momento, né, na casa dele, antes dele sair. Aí quando ele me contou isso, eu falei assim, nossa, que família
massa que eu tô entrando, né? Falei, nossa, Eu que falava pra minha mãe, eu legal. falava pra minha mãe e meu pai, eu falava isso, assim, pai, ora aí, né, porque essa é a decisão que eu tô pensando em tomar, mas aí eu tirei um tempo pra orar mais ainda em cima, e eles também oraram sobre isso, e depois um dia a gente orou pra vir. Então, e ele orou antes de sair de lá pra vir me pedir namoro. Aí quando ele me contou isso, eu fiquei emocionada, né? Eu falei assim, meu Deus, né? Estamos debaixo de uma cobertura mesmo espiritual dos nossos pais, né? Líderes, enfim. Aí quando ele contou isso, me alegrou muito o coração. E aí, então, eu acho que é de extrema importância a gente observar isso mesmo. Família, quem são a família, se os pais estão a favor, se estão orando, né? E graças a Deus, nossas famílias, a gente enxergou isso. Às vezes, alguém que pode estar nos assistindo vai encontrar uma situação onde os pais não são cristãos da Exatamente. pessoa. E, às vezes, você tem que ali ser uma ferramenta, né, para a conversão deles, dos sogros, ou até mesmo dos seus próprios pais. Sim. Porque é o papel do cristão, né? Influenciar Todos quem que está à estão em sua volta, né? Uhum. Então, eu acho que um testemunho, né, de vivência, porque uma coisa é as palavras, outra coisa é o viver, é o cotidiano do dia a dia. E é importante mesmo, As que vocês atitudes falou, as falam atitudes mais, né? falarem. E essa aprovação, independente se os pais são cristãos ou não, ele vai querer sua proteção, ele vai querer o seu bem, e ele vai saber olhar e analisar que se é alguma coisa, ele tem alguma coisa de errado, igual a Bruna falou, né, que os pais dela olharam e já como Sentiram diz os seculares, o santo bateu. Sim. Pode ser também que, às vezes, a pessoa pode estar numa família entre que é, talvez, infelizmente, totalmente ao contrário, né? Talvez os pais não se importam, não ligam para isso. Acho que daí entra também junto a importância dos líderes, né? Líderes Talvez amigos que você tem muito do próximo que ministério. também são pessoas sérias com Deus. Porque eu acho que esse tipo de coisa você tem que compartilhar com quem você É isso sabe que eu que é sério. Sabe assim, quem realmente tem uma vida com Deus, sabe assim, que pessoas sérias. Porque a gente compartilha com tantas pessoas e acaba talvez até só estragando, sabe? Em vez da pessoa tentar te ajudar, né, em relação a ter essa direção de Deus, talvez coloca mais dúvida ainda no meio. Então é interessante você conversar com pessoas sérias e pessoas que também têm essa mesma direção de Deus, né? Exatamente. Aí entra a Com um importância líder, dos pastor. líderes, né? Sim. Uhum. Que foi dito aqui é uma adaptação, é um alinhamento. O namoro é esse período de conhecer e de tomar decisões futuras, né? Que vai aplicar na vida de vocês daqui em diante. Sim. E vocês são de cidades diferentes, de igreja diferente. E aí, José, como é que fica? Olha, nós conversamos muito antes de você me pedir em casamento, né? Já tava conversando sobre isso, né? Já. Como Até seria a porque nossa antes de vida. pedir em namoro, você ainda estava com plano de ir pra Austrália. É verdade. Aí É, os antes planos da gente mudaram namorar. durante, né? Quando começamos a namorar, ainda eu tava com os planos da Austrália ainda em pé. Mas eu A gente tava orando começou a namorar, Deus. você ainda ia pra Austrália, né? E tava aí, tudo combinado isso, ainda. tava tudo combinado. Mas eu ainda tinha falado pra ele, falei assim, ó, existem duas possibilidades de eu não ir, né? Porque eu tô orando a Deus a respeito, enfim, aconteceu tanta coisa que eu tô em dúvida. Mas se eu for, estamos firmes, né? Aí ele, não, estamos firmes. Aí eu, então tá bom. Falei, mas eu vou, eu volto. Aí tá, enfim, mas aí por fim, eu tomei a decisão de não ir mais, né? Porque eu senti mesmo que não era o momento de ir. Deus mostrou no meu trabalho, no meu relacionamento, enfim, as coisas fluíram pra mim ficar. Eu falei, então eu vou ficar. E aí nós começamos já a conversar sobre quando casarmos, o que nós vamos fazer. Ele morando lá e eu aqui. Aí nós começamos primeiro a pôr na balança, né? Tipo, a minha vida aqui, o meu trabalho, a vida dele lá, o trabalho, nossos ministérios, igreja e tal. E orando em cima disso pra gente tomar a melhor decisão. E foi onde nós chegamos à conclusão de que era a melhor decisão eu ir lá com ele. Até também financeiro influenciou, né? Claro, né? Porque a gente estava vendo, assim, os custos financeiros, em casa e tudo mais. E aí Deus foi abrindo as portas para mim ir para Mandaguari. Foi assim, quando a gente tomou a decisão, as portas se abriram. Então, eu vi assim que era Deus. Porque se não fosse Deus, as portas, Deus ia dificultar, né? Tipo, as coisas iriam acontecer. Não houve um conflito, então. Foi algo assim que foi fluindo também. Foi fluindo, sim. Porque... Todos os sentidos, na verdade, do nosso relacionamento foi fluindo. Fluiu muito tranquilo. E aí eu, claro que no início ainda falava pra ele, eu quero ficar em Maringá, né, no início. Você poderia depois anotar como que foi a sua oração para Deus e você também, pra gente seguir o passo a passo. esboço. Não, depois eu vou escrever Eu vou a deixar oração. na descrição do YouTube. Galera, fica ligadinho que vai estar lá na descrição do YouTube. Vocês que querem um relacionamento que flua assim, eu vou deixar lá pra vocês.
Não, pois é, é bem interessante essa parte. Mas enfim, aí no casamento foi assim, foi bem tranquilo, foi tudo muito conversado. Eu e o Eduardo, em nenhum momento a gente entrou num conflito assim de não chegar em uma decisão, né, amor? Tipo, o que a gente ficava meio assim, não, vamos orar. Tipo, no começo eu falava, eu queria ficar em Colocando Maringá. Deus sempre à frente de tudo. Sim, aí a gente ia orando, mas a gente ficava atenta. Aí quando meu coração assim foi se abrindo para ir para Mandaguari, né, para comprarmos uma casa lá e tudo mais, as coisas foram acontecendo, na verdade. Aí eu falei, não, Deus, é o tempo de eu voltar pra cidade que eu já, tipo, morei há muitos anos atrás. E o que o Senhor tem pra mim lá, não sei. Porque eu sei, claro, que é uma vida, um novo ciclo com o Eduardo. Mas também tem um propósito, né? Eu falei, eu sei que eu tô indo pra cidade. E não só mudar pra cidade também, como decidi ir pra Metodista também. Pela primeira vez na minha vida, saí da Batista para ir pra Metodista. Na verdade, eu nunca imaginei um dia sair da Batista, né? Mas aí com o Eduardo, e eu senti muita paz. E o Eduardo com medo, né? Ele ficava assim, amor, tem certeza? Né? Eu sei que você cresceu na Batista. Eu falei, não, eu tô muito em paz. Eu vou, né? Às vezes, quando eu vou visitar a Metodista lá com ele, eu entro na igreja assim, eu sinto paz, sabe? Eu falei, não sei, de repente Deus tem um propósito aqui. E aí estou mudando. Às vezes, por dizer assim, a mulher tem que seguir o marido, princípio bíblico e tal, acha que tudo tem que ser algo imposto, algo exigido, e não. Foi algo orado em cima da direção de Deus, porque às vezes poderia Deus ter um propósito do Eduardo vir para Maringá. Até porque eu gosto muito de Maringá. E daí, quando a gente ficou nesse impasse de Maringá ao Mandaguari, até a gente conversou sobre isso. E, tipo assim, cara, pra mim vir pra Maringá era tranquilo também. Porque, cara, eu gosto demais de estar aqui, né? E também, em relação a sair da Metodista e vir pra Batista, era algo muito tranquilo pra mim também. Então, se a gente fosse decidir ficar em Maringá, eu iria vir pra Batista. Né? E se ir pra Mandaguari, ela iria pra Metodista, né? Porque daí já ficaria os dois que têm mais familiaridade na igreja, né? Sim. Mas, então foi algo que a gente orou e pensou junto e decidiu junto, né? A gente acabou decidindo ir para Mandaguari. E respondendo um pouco também o que o Felipe falou, né? Sobre os princípios, que a mulher segue o marido. Sabe o que eu percebo? Eu percebo, assim, que às vezes a gente pega a Bíblia e lê lá, né? Parece que é algo, assim, pesado. Tipo, nossa, fardo, é o marido que manda e a gente tem que, né? Parece ser um fardo. Mas é tão interessante que quando chegou, por exemplo, nesse exemplo que a gente está falando de mudança. Quando chegou em esse momento, eu queria ficar em Maringá, a princípio. E a gente cogitou a ideia, né, amor? Só que aí, quando eu orei, é como se Deus estivesse tirando aquele desejo de mim e meu coração foi se abrindo para ir para Mandaguari. Então, tipo assim, eu vejo que quando a Bíblia nos ensina algo, parece ser um fardo, o fardo de Deus, ele é leve, é suave. Então eu acho que quando Deus quer te levar para um lugar que às vezes você a princípio não quer, é a mesma coisa quando eu fui tomar a decisão para não ir mais para a Austrália. Meu coração queria ir embora, queria ir para a Austrália. Mas quando eu tomei a decisão, foi leve, porque Deus já tinha trabalhado dentro de mim. Então algumas decisões nossas que às vezes vai ao contrário do nosso desejo humano, ele se torna leve, porque se você ora, Deus vai te fazer entender, Deus vai te acalmar para tomar decisão. Então, para mim ir com o Eduardo, acompanhar ele, até mudar de igreja, algo que eu nunca fiz, para mim tá sendo tranquilo. Claro que às vezes eu fico assustada com mudança em relação a tudo, né? Que eu vou mudar, eu vou casar, eu vou mudar de cidade, novas pessoas. Então, tudo é muito novo, vai ser para mim. Eu sei que eu vou encontrar desafios, não tô dizendo que vai ser tudo muito tranquilo. Mas a decisão para ir, quando eu cheguei nele e falei, não, amor, eu acho que é melhor a gente ir e tal, eu senti paz. Mas eu vejo que foi o Espírito Santo que me mostrou, sabe? Que acalmou. E a gente vê que o que tem muito para dar certo é quando ambos estão dispostos a viver a vida um do outro. Abrir mão. Que não tinha problema para nenhum dos dois, tanto ou ir para Mandaguari ou vir para Maringá. Era mais assim uma resposta de Deus mesmo para ver onde que o propósito que Deus queria para vocês, né? E esse era uma das coisas que eu fiquei tomando bastante cuidado, para não tentar influenciar em nada. Tanto a viagem dela para a Austrália, quanto a decisão da gente vir para cá ou para Mandaguari. Então, em nenhum momento eu quis, falar alguma coisa ou dar umas indiretas para ela não sair fora do Brasil, né, ir para outro lugar. Porque para não voltar naquilo que a gente estava conversando lá no começo, né, da gente tentar fazer algumas coisas para dar certo aqui, porque eu sabia que se a gente tentar forçar alguma coisa aqui, depois lá na frente ia dar algum problema. Então eu queria que fosse tudo muito tranquilo. E aquele arrependimento, nossa, eu poderia ter feito, poderia...
Então, em nenhum momento eu tentei, tipo assim, convencer, eu tentei... Não, a gente sempre orando, sempre tentando tomar decisão debaixo de oração e tendo essa direção de Deus. Então, quando Deus foi realmente dando essa paz para os dois e fluindo, e as coisas dando certo, e a gente, lógico, orava, mas também não ficava parado, né? A gente começou a pesquisar, né, das coisas aqui em Maringá, lá em Managuari, a gente começou a ir atrás e tudo mais. E as coisas foram fluindo para lá e a gente entendeu que era para ir para lá, né? Legal. Assim. É isso que a Bruna diz também, de entender de que até mesmo um fardo de Deus ele é leve. Quando você vive uma vida para Deus, se importando com o que Deus pensa, com o que Deus quer, um não, ele traz paz. Entendeu? Às vezes a gente quer muito uma coisa, igual a Bruna, ela queria ir para a Austrália, e às vezes ela não viveria coisas tão grandiosas que ela vai viver em Mandaguari, por exemplo. Exatamente, porque não é o lugar, né? Eu acho que quando você cumpre um propósito de Deus, não é o lugar que é, nossa, tem que ser um lugar massa, maravilhoso, a igreja tal. Não, para cumprir o propósito de Deus é onde você está em obediência. Tipo, Deus te colocou aqui, você vai viver experiência com Deus aqui. Aí o dia que Deus quiser me levar pra fora, levar eu e Eduardo pra fora, Deus vai levar na hora certa. Viver o propósito de Deus e onde Deus está, é lá que eu quero estar. Então, Exatamente. é igual aquela uma frase que eu ouvi uma vez que eu achei muito interessante. É uma frase de uma música em inglês, só que a tradução dela diz assim: eu não me importo se a rua do céu vai ser de ouro, como vai ser as minhas vestes ou o tamanho da minha coroa. Se Deus está naquela cidade, é lá que eu quero estar. Então, tipo assim, porque vive essa discussão. Será que é de fato? Cria uma ouro, expectativa, ninguém não consegue importa imaginar. se vai ser de ouro ou se não é de ouro. O importante é que Deus está lá. E eu quero estar lá porque Deus está lá. Exatamente. E é muito isso. Vocês têm um desejo de vocês, têm um sonho de vocês, como qualquer pessoa, mas sempre colocando Deus à frente. Deus, esse é o meu desejo, mas esse é o seu desejo também. Esse é o meu sonho. Esse é o teu sonho também. É engraçado que essa foi a segunda oração que eu fiz quando eu falei para Deus que eu queria casar com ela. Foi a primeira vez que eu vim para Batista, né? Que foi quando você estava ministrando, né? Ele veio no dia que eu fui pregar. Daí foi a primeira vez que eu vim ali. Não, eu já tinha vindo numa formatura da minha tia lá que ela se formou, e daí depois eu vim agora no culto mesmo, foi aquele dia. E daí eu lembro que eu tava vendo ela pregar lá na frente, eu fiz a oração de novo. Falei assim, Deus, eu quero casar com ela. Mas eu falei assim, mas seja feita a sua vontade. Eu orei desse jeito. Foi naquele período que a gente tava se conhecendo ainda e tudo mais. Gente, maravilha de Deus mesmo esse bate-papo aqui. Sim. Eu vou assistir umas 3 vezes para mim ir pegando e anotando aqui, porque foi didático mesmo. Estamos encaminhando para o fim agora, e eu gostaria de fazer aquela pergunta para vocês. Na verdade, não é uma pergunta, pedir para vocês darem uma dica, algo, um conselho para os jovens que estão nos assistindo hoje, que querem entrar em um relacionamento, às vezes é convertido recente e acha que as coisas têm que ser tudo acelerado para ontem. Qual conselho vocês têm para dar para essas pessoas que estão nos assistindo hoje e querem entrar no relacionamento e fazer com que flua da maneira que fluiu de vocês? Nossa, os dois foi assim. Primeiras damas. Então tá. Bom, para as meninas, né? Voltado para as meninas. Eu quero, então, só compartilhar minha experiência nesse sentido de relacionamento, o que Deus falou comigo há muito tempo e hoje eu vejo que está se realizando. Lembro que uma vez eu falei com Deus, eu estava no meu serviço, e eu falei assim com Deus que eu queria uma pessoa extraordinária. Porque toda menina fica imaginando como vai ser o seu futuro esposo, é normal, né? E eu lembro que em um belo dia eu tava no meu serviço e isso veio no meu coração, aí eu falei assim, e eu comecei a falar pra Deus, ai Deus, eu queria encontrar uma pessoa extraordinária e tal. E aí eu comecei a falar, assim, né, uma pessoa a qual eu me orgulhasse, na qual eu olhasse, sentisse orgulho, e comecei a falar. Aí quando eu comecei a falar, Deus falou exatamente assim pra mim, ele falou assim, tá, beleza, Bruna, você quer uma pessoa assim, assim, assada, uma pessoa extraordinária. Mas você está sendo essa pessoa extraordinária? Porque essa pessoa que você está procurando também vai procurar uma pessoa extraordinária também. O Michel falou sobre isso no culto. Então, e eu lembro que Deus falou isso comigo, e bem antes do Michel falar no culto, muito antes, porque eu nem era dos jovens nessa época, ainda nem fazia... O Michel nem era líder. As pessoas oram muito pedindo o melhor de Deus para a vida dela e esquece de ser o melhor de Deus para a vida do outro. Exatamente. Né? E aí eu lembro que Deus falou comigo isso. E quando Deus falou, foi um tapa assim na minha face, né? A hora que falou isso, eu pensei, meu Deus, eu não sou nem um terço do que eu tô querendo, né? E realmente, na época, assim, eu nem tava, assim, nessa vibe, assim, de
tipo, de pegada com Deus e oração e tudo mais. Aí, quando eu parei e analisei, eu falei, nossa, é verdade. Aí eu falei assim, não, a partir de hoje, eu vou buscar ser aquilo que eu quero pra mim, aquilo que eu quero encontrar. Porque ele vai me enxergar. E eu lembro que eu falei com Deus isso. Falei assim, Deus, ele só vai me enxergar se eu ser aquilo que eu quero que ele seja, né? Então, pra mim me destacar, mas não me destacar assim no sentido, né, de ser a melhor estrela, não nesse sentido, mas me destacar assim, chamar a atenção, porque pra chamar a atenção você tem que ser aquilo que a pessoa tá procurando. E aí eu comecei a buscar a minha melhor versão. Nossa, aí eu lembro que eu comecei assim a mudar muitos hábitos na minha vida e tudo mais. E aí, pra testificar, o Michel um dia ministrou e ainda comentou sobre isso, né, sobre você procurar, né, ser aquilo que de se comportar, né, e ser uma pessoa que você está procurando, né. Isso só me testificou. Eu falei, nossa, Deus, o Senhor falou comigo lá atrás, é que o Michel ainda está reforçando, né. Então, foi a partir desse momento que eu mudei, assim, e aí quando o Eduardo apareceu, ele é a pessoa extraordinária que eu estava procurando. E ele é exatamente tudo que eu fiquei falando para Deus, e eu fiquei mais feliz ainda de ver que tudo aquilo que ele estava procurando, ele encontrou em mim. Então, os dois estavam procurando a pessoa certa, né? Exatamente, que eu consegui chamar a atenção dele, né, com a minha vida, com como eu sou. Então, eu consegui chamar a atenção do homem que eu estava procurando. Então, o seu conselho hoje para as jovens que estão assistindo é elas serem o que ela procura. A melhor versão delas. E, sim, se ela procura um homem de Deus, em tudo que ela pontuar, ela ser também a mulher de Deus, que esse homem de Deus procura. E também olhar princípios, né? Porque um dos grandes erros, eu acho que da juventude aí, é só olhar se a pessoa é bonita ou não é, se tá na igreja ou não tá, né? Tipo, se tá na igreja, é bonita e, tipo assim, conversa bem e tudo mais, é a pessoa certa. E nem sempre é a pessoa certa, né? Talvez não seja a pessoa certa para você, pode ser a pessoa certa para outro, né? Mas, porque que nem a gente se dá bem em muitos aspectos, né? A gente tem a mesma linguagem de amor, a gente tem a mesma personalidade, a gente tem muitas coisas que combinam entre a gente, né? Mas, então, acho que você tem que olhar alguns pontos da pessoa, né? Alguns princípios também, né? Qual que é a mentalidade, quais são os sonhos. Uma das coisas primordiais da vida com Deus, como que essa pessoa é. Que às vezes a pessoa vai na igreja, levanta a mão para adorar e tudo mais, mas e na intimidade, como que essa pessoa é, né? No dia a dia, como trata as pessoas. Então, acho que tem alguns pontos que a gente tem que analisar e não ter pressa. Sabe? Porque a gente tem muito disso, né? Às vezes tá tendo certa idade, e você já começa a ter seus 20 e poucos anos, começa a chegar na casa dos 30, e daí você fala, nossa, eu vou passar a vida solteiro. Sabe? Eu acho que é muito mais vantajoso você se relacionar com alguém certo depois de mais velho, mas seja algo focado para a vida, do que você ter vários relacionamentos. Porque eu tenho que ter experiência. Cara, você não tem que ter experiência. Você cria experiência com a pessoa que você fosse relacionar pro resto da vida. Então, acho que você não tem que pensar no namoro. Acho que as pessoas têm que pensar no casamento. Olhar pra pessoa que você tá namorando, ou tá querendo namorar, e pensar, cara, é com ela que eu quero casar? Porque, assim, não tem pessoa perfeita. Né? Que nem a gente comentou alguns detalhes aqui, nossa, e tipo, mas, cara, a gente não é perfeito. Eu não sou perfeita, a Bruna não é perfeita, e as pessoas que a gente for conhecer, que vocês forem conhecer, ninguém vai ser perfeito. Então a gente tem que olhar os defeitos daquela pessoa e olhar para a nossa vida e falar assim, eu consigo aturar esses defeitos? Esses defeitos são coisas que me incomodam, que isso vai prejudicar o nosso relacionamento futuramente? Se for, então a gente tem que... Né? Ou às vezes a pessoa tem um defeito que para você é ruim, mas a pessoa tá tão disposta a fazer dar certo que ela muda por você e você muda por ela e vai se ajustando, né? Sim, mas é que nem você falou, é uma coisa que a pessoa tá disposta a mudar. Não adianta eu querer se relacionar com uma pessoa que talvez tenha alguns pontos que não me agrada. Aí entra também até aquela questão de julgo desigual, né? Às vezes você começa a se relacionar com uma pessoa que não tem a mesma visão, os mesmos princípios que você. Então isso vai afetar. Não adianta eu querer achar que eu vou conseguir mudar a pessoa. Sabe? Não é eu que vou mudar a Bruna. E não é ela que vai me mudar. Né? No nosso convivência, a gente acaba assim, principalmente quando a gente casar, né? A gente vai estar o tempo todo junto, vai ter muitas coisas que a gente vai se misturar ali e a gente vai passando um pro outro aqui. Mas eu acho que eu tenho, que nem ela fala de ser uma pessoa melhor, eu tenho que ser uma pessoa melhor cada dia para ela, mas isso tem que partir de mim. Não adianta eu querer forçar ela a fazer alguma coisa, então não adianta a gente querer forçar alguém a mudar.
A pessoa que tem que se dispor. E para isso, você tem várias coisas que você começa já a analisar antes. Lá na conversa, quando a gente estava conversando, para depois chegar no namoro, para depois chegar no noivado, e depois agora a gente vai casar. Se lá naquela época, talvez sinalizasse alguns pontos numa conversa ali. Por isso que é importante conversar sobre tudo. E daí, se sinalizasse alguns pontos, talvez a gente olhasse um para o outro e falava assim, não é muito o que eu quero para minha vida. Não é muito o que eu sonho para mim, ou não é a pessoa, não é os princípios que eu imagino que vai com aquilo que eu também tenho comigo, sabe? Então, acho que isso são coisas importantes. E também analisar, acho que família, assim, também é muito importante, né? Como que a pessoa se relaciona dentro de casa, como que se relaciona entre os amigos. Tem várias coisas que acho que a gente pode olhar que com certeza vai sinalizar algumas coisas no futuro. Sim. E o olho dela lacrimejando, aí nós pensamos, nossa, ela tá emotiva. Ela tá mó Tava querendo emocionada, tossir aqui do lado, dá menor de parar. É isso mesmo, né, gente? É muito sobre você entrar no relacionamento com a intenção de fazer o outro feliz, né? Às vezes muitas pessoas elas têm essa estigma de eu preciso namorar para ser feliz. Não, você tem que ser feliz sozinho. E depois que você entrar no relacionamento, tentar fazer o outro feliz. E o que a gente vê no diálogo de vocês é isso. Um sempre se preocupando com a opinião do outro, com a decisão do outro, e colocando Deus diante de tudo. E não tem como dar errado, né? Quando Deus está no meio, é só alegria. E é isso aí, gente. Estamos chegando agora no final. Gostaria de agradecer a participação de vocês terem aceitado esse convite por livre e espontânea pressão. Muito obrigado. Foi um prazer, Felipe. Foi um prazer estar aqui. Foi muito divertido, né? Contar um pouco e compartilhar nossas experiências. E para as pessoas que querem acompanhar o decorrer dessa história, que desde o início aqui do nosso diálogo até esse momento nós testificamos de que realmente Deus está nesse negócio. E para quem quer acompanhar, ver vocês nas redes sociais, como é que é o Instagram de vocês? Fala aí, O meu é Eduardo GR Matos, com 2T. E o meu é IAM Bruna Fernanda. I am Bruna. Oh, Isso, que I am. Ela já estava se preparando, você viu, para ir embora. Projeto Austrália, o Instagram. E é isso aí, gente. Você que nos acompanhou até agora, se você está aqui ainda, significa que você gostou desse programa. Se você gostou, então deixa o seu like aí no YouTube. Você que está na TV, nos vendo pela TV 10, vai lá no YouTube também. É o Atmosfera Jovem. Vai lá, dá um likezinho nesse vídeo, compartilha, manda pro seu amigo que está solteiro, que está pensando aí em entrar num relacionamento, ou tá afim de alguém, para aprender com o Eduardo aqui como é que faz, que não é assim, colocando os carros na frente dos bois, né? É verdade. E é isso aí, gente. Muito obrigado. Gostaria também de agradecer o Michel Hoffman por ter confiado, de ter deixado o programa aqui sob minha direção. E, gente, ele volta logo, tá bom? É só um período. Fiquem tranquilos, não entrem em pânico que ele volta. Agradecer ao nosso apóstolo Celso, pastora Rose também, por ter cedido espaço aqui, ter confiado em nós, os jovens da igreja, para estar com esse tempo, né? Muito obrigado. Deus abençoe a todos. Deus abençoe vocês. Amém. E eu espero o convite, hein, gente, para esse casamento aí que eu não quero perder por nada. Sim, nós queremos agradecer também, né, amor? Pelo convite, né, de estarmos aqui contando a nossa história. Foi tudo muito gostoso compartilhar e relembrar, né? E tem muita coisa para acontecer ainda. E eu quero também deixar um abraço, agradecimento com o Michel e todo mundo que abriu as portas, né, ao nosso apóstolo também por ter cedido o espaço e confiado, né, na gente aqui. E mandar um abraço também, né, para meus pais e para todos os ouvintes que estão nos assistindo e dizer, gente, segue a gente lá, tem muita coisa pra gente testemunhar ainda. Vai ser bem bacana conhecer e quem quiser também compartilhar algo pra nós, estamos abertos, né, amor? Pedir conselho. E é isso aí, pessoal. Muito obrigado a todos que assistiram o programa. Que Deus os abençoe. E você que é de Maringá e região e não tem nada para fazer nesse sábado, vem aqui na Igreja Batista Renovada, número 1008, onde temos o encontro da Atmosfera Jovem. Jovens cultos abençoados, que vai falar direto ao seu coração. Deus abençoe a todos e até mais.